E no Jornal Brasil Atual nós vamos fazer contato agora com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, ministro Alexandre Padilha, nosso contato por telefone. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual, prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Tivemos aqui... O senhor consegue me ouvir, ministro? A gente está com um problema Ministro? A gente... Alô? Opa, agora sim, a gente Alô? Voltamos a ter contato aqui. É que eu estou na estrada aqui. Perfeito. Bom dia, Rafael. Bom dia, bom dia. É uma honra poder conversar com vocês aqui da Rádio Brasil Atual. Estamos na estrada aqui, estamos na região de Nova Odessa. Estamos chegando para participar da coração. Ministro, a gente realmente está com uma dificuldade. Se o senhor puder parar o carro, eu agradeço, para a gente poder ter a estabilidade no sinal. Infelizmente a sua voz está sumindo, viu, ministro? Mas o nosso contato, e eu quero agradecer o esforço do ministro Alexandre Padilha, exatamente para falar dos desafios para reconstruir a estrutura de prevenção por desastres climáticos, a movimentação de todo o governo Lula no atendimento das vítimas dessa tragédia que aconteceu aqui no litoral norte do estado de São Paulo. O senhor consegue me ouvir, ministro? Estou ouvindo bem, Rafael. Perfeito. Pode falar, estou à sua disposição. Então vamos lá, vamos falar, ministro, então, sobre as ações que o governo federal já realizou para dar apoio a essas vítimas dessa tragédia que poderia ter sido evitada, segundo as informações que vão chegando pela mídia, e que agora o governo federal tenta também colocar recursos para que novas tragédias não continuem acontecendo, como em função, enfim, de todo o desmonte que o último governo deixou, né? Eu queria que o senhor falasse sobre o que está sendo feito para ajudar as pessoas e evitar que novas tragédias como essa voltem a acontecer. Por favor, ministro. Desde o começo, quando o governo federal foi informado, o sistema da Defesa Civil, ainda no começo do carnaval, o governo federal tomou todas as iniciativas, a partir da orientação do presidente Lula, toda a estrutura das Forças Armadas, Batalhão de Engenharia do Exército, estrutura da Marinha, barcos, embarcações da Marinha, estruturas aeronaves da Aeronáutica, os helicópteros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esses helicópteros foram comprados ainda nos dois primeiros governos do presidente Lula, são os únicos que têm à disposição até hoje os grandes helicópteros para circulação de pessoas, estrutura da Defesa Civil, recursos para garantia de água, medicamentos, toda a ação imediata. Inclusive, ontem aportou na região um navio com mais de 1.000 profissionais da Marinha para ajuda nas buscas, para ajuda na socorro na área da saúde. Então o governo federal está agindo de forma muito firme desde o começo, apoiando o município, 6 municípios da região, apoiando as iniciativas do governo do estado, sob decisão do presidente Lula, desde o começo. Primeiro, na ação imediata para salvar vidas, socorro imediato à população, buscar ajudar a desobstruir as estradas, então a ação do Batalhão de Engenharia das Forças Armadas, tudo custeado pelo governo federal, tudo investimentos do governo federal, dos órgãos do Ministério da Integração. Além disso, o governo federal se colocou à disposição para as ações que são ações de reconstrução da região. Seja de reestabelecimento do funcionamento, a estrada, por exemplo, a Rio Santos, há décadas é uma estrada estadual já. Mesmo assim, o governo federal, através do Ministério do Transporte, do Ministério da Integração, colocando recursos para apoiar o restabelecimento, a desobstrução da estrada, está à disposição da reconstrução dessa estrada, da via de acesso na região, como garantir uma nova via de acesso, novas vias mais seguras para aquela região. E os recursos para a habitação, Minha Casa Minha Vida. Lógico que isso depende dos municípios identificarem terrenos em áreas seguras, projeto. O governo federal vai colocar à disposição os recursos com o novo Minha Casa Minha Vida, que foi retomado agora pelo presidente Lula, estava paralisado. Recursos para a construção de habitação, moradia popular digna, segura para a região. E a formação, qualificação das defesas civis. Infelizmente, esse projeto foi interrompido pelo governo anterior. Estamos retomando o projeto que é de qualificação da defesa civil. Qual o papel da defesa civil? Tem muitas pessoas que vivem em área de risco,
que tem, às vezes, até possibilidade de sair desse local, ou seja, pela relação de trabalho, de renda, que precisa ter mecanismos que a gente chama de mecanismos de alerta, de alarme. Isso é através da qualificação da Defesa Civil Municipal e Estadual que isso pode ser feito. De você ter mecanismos de alerta, de alarme mais precocemente, ter estruturas de abrigo, estruturas de acolhimento preparadas, pré-definidas, para evitar o risco tanto de morte quanto de perdas de bens materiais dessas famílias. Então, o governo federal está junto com os municípios, com o Estado, para agir e enfrentar todas as dificuldades da região. A gente está conversando com o ministro Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, o mote do governo Lula não poderia ser mais correto? União e reconstrução, e os fatos que aconteceram nesse último final de semana aqui no litoral norte de São Paulo estão aí para comprovar. Fato também é que o governo federal tem muito pouco dinheiro. A gente lembra do orçamento deixado pelo governo anterior, que era praticamente inexistente. Como levantar recursos, enfim, para tantas necessidades urgentes? A união e a participação, a parceria com estados e municípios é fundamental, e nesse sentido o seu trabalho também ganha muito mais importância, não, ministro? Rafael, é uma mudança de postura em relação ao que a gente via no governo anterior. O presidente Lula cancelou o feriado para se deslocar com ministros para estar junto num estado e num município que são governados por partidos que não apoiaram o presidente Lula. Isso mostra que o presidente Lula, a preocupação dele é a população. Cuidar do conjunto da população. Isso é uma grande mudança de postura em relação ao governo anterior. Todos os recursos do governo federal estão colocados à disposição. Toda a estrutura das Forças Armadas é do governo federal, é financiada, inclusive, essa ação pelo Ministério da Integração, porque é uma ação específica das Forças Armadas para apoio à defesa civil, à situação de tragédias, catástrofes. Todo o FGTS, autorizado pela Caixa Econômica Federal, para as famílias que têm saldo no FGTS dos municípios da região afetados, toda a antecipação do Bolsa Família, tudo isso só está sendo possível porque no final do ano passado, antes mesmo de tomar posse, o presidente Lula, e nós participamos dessa articulação, articulou junto ao Congresso Nacional a aprovação da chamada PEC da emergência social. O presidente anterior não deixou recursos para o Bolsa Família, não deixou recursos para a prevenção de tragédias, prevenção de desastres. Tudo isso foi remanejado a partir dessa aprovação da PEC que nós conseguimos no final do ano passado. Isso graças também à articulação com o Congresso Nacional. Então, isso que viabilizou, nesse momento, o governo federal poder bancar todo o deslocamento do Exército, deslocamento da Aeronáutica, agora o deslocamento da Marinha. Mais de 1.000 profissionais da Marinha estão presentes em área, tanto no apoio na estrutura do navio, quanto no apoio às buscas, quanto a resgate de problemas de saúde das pessoas. Toda a antecipação do Bolsa Família. Vamos lembrar que o governo anterior não deixou recurso nem para o pagamento dos R$600 do Bolsa Família. Então as pessoas estão recebendo antecipação desse pagamento por conta dessa PEC, a emenda constitucional da transição, que nós aprovamos no final do ano passado. Então isso só foi possível por conta dessa mudança de postura do presidente Lula, de união e reconstrução, e da articulação que foi feita junto ao Congresso Nacional. E é com essa forma que nós estamos reconstruindo Minha Casa Minha Vida. Eu estou vindo aqui agora em Nova Odessa, uma outra região do estado de São Paulo, inaugurar uma extração de tratamento de água, de obras que vêm desde a época do PAC, que a gente está conseguindo concluir a obra agora, poder fazer a inauguração dela. Vamos se reunir com os prefeitos da região, discutir novos projetos, a retomada de obras, prioridade absoluta para habitação popular, prioridade absoluta para tratamento de água, tratamento de esgoto, porque isso combina a ativação da economia, porque gera a contratação de pessoas, contratação de obras, com o cuidado com o meio ambiente, com o cuidado com a saúde, com a garantia da moradia digna para as pessoas.
A gente está conversando com o ministro Alexandre Padilha. Ministro, eu imagino que os seus contatos também devem estar sendo muito intensos com o parlamento. Como é que está a relação entre o governo do presidente Lula com o parlamento para o encaminhamento e a aprovação das medidas que são tão necessárias para a gente buscar a retomada da economia, a resgatar a dignidade do povo brasileiro? Está muito positiva, eu diria que é uma mudança de ambiente. Como eu disse, o próprio Congresso Nacional já foi bastante colaborador no final do ano passado, quando aprovou essa mudança na Constituição que autorizou esses recursos para as ações de prevenção a tragédias, para o Bolsa Família, para retomarmos o Minha Casa Minha Vida, para começarmos as obras de recapeamento e construção de estradas. E acredito que esse ambiente vai continuar positivo, sempre com muita discussão, muito debate, muito diálogo, mas eu acho que tem um ambiente positivo, inclusive de partidos que se declaram de oposição, mas que temos espaço de diálogo sobre projetos importantes, como a reforma tributária. O governo do presidente Lula quer reduzir impostos para os mais pobres, simplificar os impostos para os empresários que buscam investir para gerar emprego. Então esse é um tema que, na nossa avaliação, é um tema que envolve os partidos que apoiam o presidente Lula, mas que envolve também deputados que são filiados a partidos que se declaram de oposição, mas que a gente pode ter um diálogo para a aprovação de temas como esse. Perfeito. Eu quero agradecer a participação do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, ministro Alexandre Padilha, que também é deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, abrindo um espaço na sua agenda para conversar com os ouvintes, espectadores e internautas aqui da TVT, da Rede Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual. Agradecer a sua participação, ministro, desejar boa sorte no seu trabalho e convidá-lo para participar mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual para a gente poder passar essas informações tão importantes para quem nos acompanha. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e o governo federal estará sempre junto ali no esforço de cuidar da nossa população. Abraço. Conversamos com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.